Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. E é o seguinte, às vezes as pessoas não entendem como que funciona a regulação estatal, como que essa história protecionista acaba atrapalhando as pessoas. E o ex-deputado Emanuel Fernandes, em 2008, olha só, em 2008, ele teve uma ideia que eu achei sensacional. E ele escreveu no blog que ele tinha lá uma ideia para mostrar como que a gente às vezes não entende, como que o Estado às vezes atrapalha demais a gente. E ele pegou e falou o seguinte: já que as pessoas não entendem de uma maneira mais formal, vamos falar o português correto aqui, vamos cagar regra em cima do futebol, que é um assunto extremamente popular aqui no Brasil. Então, olha só, isso era em 2008, né? O cenário era bem diferente do que é hoje, mas esse texto é muito atual. Então, um negócio é o seguinte, cara, nós temos um grande problema neoliberal aqui no Brasil, inclusive no futebol, que é o seguinte: os nossos jogadores insistem em querer ganhar dinheiro e muito com o seu ofício, competir sempre, tanto dentro do seu time quanto contra outros times, ou seja, o cara tá sempre querendo competir. Vender a pátria e ir jogar no exterior de maneira egoísta, só para ganhar dinheiro. Não se preocupar com a estabilidade no emprego dos companheiros menos habilidosos. Assimilar as regras simples e neoliberais do futebol porque lhes convém. Andar com seus carrões, afrontando e dando maus exemplos aos desafortunados de habilidades. Então é necessário que tenha políticas públicas para interromper essa ameaça, certo? Então por isso ele teve a ideia de criar o PSF-IC, ou seja, Programa de Socialização do Futebol com Cidadania, visando coibir as práticas neoliberais no futebol. Ah, esses neoliberais, hein? Vamos lá. Artigo 1º. Fica estabelecido em todo o território nacional o Programa de Socialização do Futebol com Cidadania, o PSF-C, com os seguintes objetivos. Então, esses são os objetivos do programa. Coibir a competição e incentivar a cooperação entre equipes. Olha só, bem mais bonito, né? Coibir os abusos econômicos entre jogadores e técnicos, que em alguns ganham muitos e outros com deficiências de habilidades futebolísticas ganham quase nada. Incentivar o mercado interno de jogadores. Evitar arbitrariedades e injustiças no campeonato. Regulamentar, como nunca antes nesse país, as relações de capital e trabalho prejudiciais à maioria dos jogadores, sobretudo aos jogadores com deficiências, com déficit de habilidade, né? Incrementar o futebol solidário, participativo e inclusivo com justiça social. Então vamos lá. Artigo 2. O ingresso de jogadores em qualquer time profissional dar-se-á por concurso público. Então, para você entrar no time de futebol profissional, você tem que prestar um concurso público. A relação contratual dar-se-á através de contrato coletivo de trabalho. Então, sabe esse negócio de livre negociação? Sabe esse negócio de Neymar assinar contrato, clube contratar diretamente o jogador? Jamais. Agora eles vão ter que passar por um contrato coletivo de trabalho onde contemple os interesses de toda essa categoria, certo? Os jogadores terão estabilidade no emprego. Que história é essa do cara ser contratado, amanhã ele não serve e ser mandado embora? De jeito nenhum, estabilidade no emprego. Artigo 5, esse da estabilidade é o artigo 4, artigo 5, os jogadores habilidosos ganharão 25% do salário a título de periculosidade. Artigo 6, de modo a democratizar o futebol e valorizar a cooperação em vez da competição, haverá a. Cota para brancos, 25% de cota para jogadores brancos. B. Cota para jogadores desprovidos de habilidade, 10% das vagas. Parágrafo único. Fica proibido o preconceito e se utilizar a expressão perna de pau ou ruim de bola. Artigo 7º. Visando fortalecer o mercado interno e evitar que os imperialistas continuem a levar nossos atletas a preço de banana, fica estabelecido o câmbio futebol, cujo valor é no máximo 1/10 do câmbio de qualquer moeda. Parágrafo único. Fica instituído o Imposto Futebol, claro, imposto destinado a financiar o PAF, Programa de Aceleração do Futebol, com alíquota de 90% sobre o valor da venda de jogadores ao exterior. Artigo 8º. Com o objetivo de acabar com a arbitrariedade no futebol, exemplo, foi falta, não foi, foi dentro da área, não foi, os jogos serão julgados não por árbitros, mas por juízes devidamente capacitados, e cada time contará com um advogado para estabelecer a justiça. Beleza? Em parágrafo único aqui, em caso dos times quererem burlar essa regra, vai ser designado um promotor público para defender esses times, beleza? Artigo 9. E aí é o seguinte, você vai ter 90 dias para regulamentar
essas questões, a regulamentar as penalidades que são imperfeitas, ou seja, uma falta foi dentro da grande área, mas ela foi na ponta da grande área e não de cara pro gol. Bom, então ela não tem a mesma periculosidade, você tem que regulamentar direito isso aí. Ensinar aerodinâmica aos profissionais do futebol, de modo a eles entenderem o porquê da bola chutada de trivela fazer curvas. Então os caras precisam, lógico, aprender aerodinâmica. Como é que um jogador profissional não vai entender de aerodinâmica? Ensinar regras de segurança no trabalho, despertar e conscientizar o uso de EPIs. Ensinar aos profissionais de futebol a teoria dos jogos, probabilidade e estatística. Preparar um curso para ensinar aos profissionais de futebol as matérias decorrentes do item A, B, C e D, trigonometria, aerodinâmica, segurança no trabalho, pesquisa operacional, além, é lógico, de elementos do direito referente ao artigo 8º. Bom, então todos esses requisitos serão cobrados e dentro de 5 anos todas as pessoas deverão estar regulamentadas dentro desses quesitos para poder ser um profissional do futebol. Beleza? Deverá ser criado também um Conselho Federal de Profissionais de Futebol, CFPF, para supervisionar a implantação do PSF e C. Claro, um conselho de pessoas melhores que as outras para julgar se os profissionais de futebol estão respeitando essas regulamentações. Artigo 10. Com a finalidade de diminuir a competição e aumentar a cooperação, todo campeonato deverá ter um campeão por pontos e um campeão social. O Ministério do Desenvolvimento Social terá 90 dias a estabelecer as regras para a pontuação do campeonato social, devendo considerar o seguinte para tal pontuação. Vamos lá. Passar a bola para o adversário em sinal de cortesia. Evitar fazer gol em caso de já estar ganhando. Pedir desculpas ao adversário antes de driblá-lo. Fingir ser driblado por jogadores em situação de deficiência de habilidade. Veja bem o termo situação de deficiência de habilidade. Não se usa mais o termo perna de pau. Doar um gol seu a um time menos favorecido. E o negócio é o seguinte, o time que vai ser o campeão social vai ser o que soma mais pontos em relação a esses quesitos. Então fica criado aqui o PAF, Plano de Aceleração ao Futebol, visando implementar o PSF e C. Fica criado também a Bolsa Futebol Família, destinada às famílias desprovidas de jogadores de jogadores profissionais. Afinal, se você tem uma família que tem um jogador de futebol profissional, ele vai ganhar muito dinheiro, vai beneficiar a sua família. E as famílias que não têm jogadores profissionais, como ficarão? Então, tem que criar aqui o Bolsa para essas pessoas que não têm jogadores. E essa é uma ideia para a gente criar o futebol social. E eu vou te falar uma coisa, isso aqui não serve só para fazer uma analogia a socialismo, cara. Isso aqui serve também para fazer uma analogia a protecionismo e a corporativismo. Se você vê alguma semelhança disso em transporte público, como táxi, se você vê alguma semelhança disso a nacionalismo, aquela história, não, para explorar o petróleo aqui você precisa disso e daquilo outro, para proteger os cidadãos, talvez não seja mera coincidência, certo? Então, talvez desenhando aqui, colocando isso no futebol, talvez as pessoas entendam o que é a regulação estatal nas nossas vidas, beleza? Um abraço e vamos questionar tudo.